queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje será uma carta aos abrasados. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links de todas as minhas redes sociais estão abaixo na descrição desse vídeo. Gente, na palavra do Senhor em 1 Coríntios 7, 7, 9, olha o que está escrito. Realmente, eu, apóstolo Paulo, gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para que eles ficassem sem casar como eu. Que não é uma ordenança bíblica, não é uma doutrina, não é um mandamento. O apóstolo Paulo, ele simplesmente aconselha as pessoas a não se casarem como ele. É um conselho, não é uma ordenança, não é uma doutrina, não é um mandamento. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. E em outras versões bíblicas está escrito aos abrasados que se casem. O que é abrasado? São pessoas que gostam de sexo, são pessoas que gostam muito de sexo. Dani, ser abrasado é pecado? Não. Porque se isso fosse pecado, a Bíblia também já deixaria claro, dizendo: os abrasados não herdarão o reino de Deus. E não está escrito isso. Na Bíblia, quando se refere aos abrasados, pessoas que gostam muito de sexo, pessoas desse tipo não podem ficar sem casar. Existem muitas pessoas aí que querem ser como Paulo. Eu quero viver minha vida inteira só servindo a Deus, eu não quero casar, eu quero viver somente 100% a obra de Deus, respirar a obra de Deus e mais nada. Eu não quero casar, não quero ter filhos. Mas isso não é uma ordenança, é um conselho. E será que você suportaria? Paulo, ele examinava a si mesmo. Paulo, ele se autoconhecia. E o próprio Paulo, ele disse: nós somos diferentes. Existem dons diferentes, cada um tem um dom específico. Ser abrasado não é pecado. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, os seres humanos são diferentes. Existem todo tipo de gente. Existem pessoas que são como Paulo, que conseguem se abster de sexo, e existem pessoas que simplesmente não conseguem ficar sem sexo. Por quê? Porque desejam, porque gostam, porque amam. E isso não é pecado. Gostar de sexo não é pecado, porque quem criou o sexo? Deus. Existe uma diferença gigante entre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e a imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Prostituição, fornicação e adultério. Essas três fontes de sexo não agradam a Deus. São fontes malditas, são fontes que trazem maldições para a tua vida, são fontes que sim, podem te levar para o inferno. Porém, o sexo dentro de um casamento selado, debaixo da bênção de Deus, ele é prazeroso para um casal. Deve ser sim fonte de felicidade, de alegria, de gozo para um casal. Essa é a vontade de Deus. Os pensamentos de Deus são de paz. Amém? E por que existem os abrasados? Todas as pessoas são abrasadas? Não. Não são todas as pessoas que são abrasadas. As pessoas são diferentes. Existem pessoas que não gostam de sexo, existem pessoas que são frias na área sexual, existem pessoas que não sentem falta nenhuma de sexo, existem pessoas que conseguem viver sem sexo a vida inteira e vivem super bem. Porém, tem pessoas que gostam de sexo, tem pessoas que não conseguem viver sem sexo, e isso também não é pecado. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes. Do mesmo jeito que existem as pessoas frias na área sexual, existem os abrasados. Porque se não existissem, Paulo não perderia tempo de mencionar essa classe, esse tipo de pessoas. E eu me enquadro, eu, Daniele, eu confesso e não tenho vergonha de falar que eu me enquadro na classe, no grupo de pessoas abrasadas. Por quê? Porque ter desejos sexuais, isso é absolutamente natural. E nem tudo é espiritual. Existem muitas questões
para se colocar na mesa antes de debater qualquer assunto, e principalmente de maneira particular para cada pessoa. Para começar, as pessoas são diferentes em tudo. As pessoas são diferentes em gostos, em visões, em opiniões, apesar da palavra de Deus ser uma só. A palavra de Deus, ela carrega uma empatia gigante para com todo tipo de gente, porque em nenhum momento Paulo, ele se esqueceu dos abrasados. Em nenhum momento Paulo, ele impôs esse nível de castidade eterna sobre o ser humano. Ele mesmo diz aos abrasados: ok, vocês existem, abrasados existem, eu sei que existem os abrasados, e calma, você não é pecador por ser abrasado, você não é inferior por ser abrasado, você não é pior nem melhor que ninguém por ser abrasado, você só é abrasado. Por quê? Porque as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes, existem gostos diferentes, tem pessoas que gostam de sexo, tem pessoas que gostam de sexo e tem pessoas que não gostam de sexo. E ambas são pecadoras, ambas são dependentes da graça, ambas são dependentes do sangue de Jesus, ambas dependem de salvação. E isso não torna uma melhor ou inferior à outra. São todos seres humanos e seres humanos são diferentes. E seres humanos não são diferentes somente na personalidade, seres humanos são diferentes também na maneira de se espiritualizar. Existem pessoas que têm dons específicos e existem pessoas que têm outros tipos de dons. Ou seja, em tudo nós somos diferentes. Em tudo nós somos únicos. Na nossa personalidade, na nossa espiritualidade, na nossa visão, na nossa expressão e também no nosso corpo físico nós somos diferentes. Ou seja, tem pessoas que são abrasadas porque querem? Não. Tem pessoas que também existem, até mesmo em seu corpo físico, hormônios a mais. Até no corpo físico nós somos diferentes. Até no nosso organismo nós somos diferentes. Ou seja, você não pode comparar a tua vida com a vida de outra pessoa. Porque nem sempre o problema está no caráter, ou na personalidade, ou na sua falta de fé. Muitas vezes o problema, ou não seja motivo de problema, de forma natural mesmo. O seu corpo, ele produz mais hormônios. E assim você, querendo ou não, o teu corpo, ele tem mais desejos. Porque os hormônios, eles geram isso. A gente tem que aprender a ter fé racional. A gente tem que entender que Deus criou o nosso corpo, Deus criou os hormônios, Deus criou os desejos, Deus criou a ciência, Deus criou a sabedoria. Deus criou todas as pessoas, cada uma da sua maneira. Só Deus conhece o coração, a história, a estrutura de cada pessoa em todas as áreas da sua vida. Então a gente não pode pegar a nossa história e impor goela abaixo de outras pessoas. A gente não pode pegar a nossa limitação e impor goela abaixo de outras pessoas. A gente não pode pegar a nossa visão e impor como uma doutrina, como uma verdade absoluta. Jesus nos chamou para segui-lo. O modelo perfeito, o exemplo perfeito é Cristo. Ele é o único perfeito. Ele é o modelo perfeito a ser seguido. Nós humanos, o próprio Jesus disse, examine-se a si mesmo. A salvação, ela é individual. Ou seja, você deve se autoanalisar, você deve conhecer a tua força e o teu limite, a tua fraqueza. É você que tem que saber até onde você aguenta, não é outra pessoa que tem que falar por você. E não é só também naquilo que você sabe, existem profissionais também que podem te ajudar a entender mais quem você é. Existem pessoas que, geralmente crianças têm um hormônio específico para a idade delas, então é difícil crianças que têm desejos sexuais, aqueles desejos sexuais precoces. Pode ser que tenha crianças que já têm desejos
sexuais precoces? Pode ser, por que não? Eu digo isso não na parte de mente, eu digo isso na parte de organismo, por causa dos hormônios. Mas eu creio que a maioria das crianças que já tem aquele desejo precoce, a maioria, eu não estou generalizando, mas a maioria são vítimas de abusos. E os abusos sexuais, querendo ou não, despertam de maneira precoce os desejos sexuais, como foi comigo. É claro que eu não estou generalizando. Só que é possível uma criança ter desejos sexuais? Nossa, isso é coisa do diabo, isso é coisa do inferno. E se essa criança nasce com algum distúrbio hormonal e ela precisa de algum tratamento e muitas vezes ela não consegue controlar o corpinho dela? É claro que existem tentações, mas nem tudo é espiritual, a gente tem que ter pé no chão. Antes de julgar, antes de apontar, antes de tentar encontrar uma resposta fast food, uma resposta rápida para problemas que são muito mais profundos do que possamos imaginar, nós estamos lidando com vidas, com almas, com sentimentos, e não é de qualquer maneira que se trata. Existe uma história, existe sentimento, existe uma vida por trás de cada história, por trás de cada teoria. É necessário nós termos empatia e buscar respostas em todas as áreas da nossa vida, não só na espiritual. Porque muitas vezes a gente está ali se matando, se auto-defraudando, se auto-acusando, se auto-mutilando, se autodestruindo, pensando que tem pouca fé, pensando que não é espiritual o suficiente. Só que na verdade o problema é físico. Ou não, você é simplesmente diferente, é a tua personalidade. Igual aquele desenho do Patinho Feio. O Patinho Feio, quem conhece o desenho do Patinho Feio? Um clássico infantil. Ele se achava o feio, ele se achava o imperfeito, no meio de outros patos. Só que na verdade é porque ele não estava no grupo certo. Ele não tinha se encontrado, ele não tinha descoberto a sua identidade. Ele não tinha entendido quem ele era. E na verdade ele era um cisne. Então, por muito tempo ele viveu triste, vivia agoniado, vivia depressivo. Por que não depressivo? Por quê? Porque ele estava no meio de pessoas que não o entendiam. E ele tinha culpa de ser quem ele era? Ele não tinha culpa, ele simplesmente estava no meio do grupo errado. De pessoas que não tinham empatia, que não puderam explicar quem ele era. E assim somos nós. Muitas vezes nós estamos no meio das pessoas erradas, muitas vezes nós estamos ouvindo as pessoas erradas, que só querem impor as suas doutrinas, as suas respostas fáceis, as suas teorias, goela abaixo, sendo que é muito mais profundo do que possamos imaginar. Por exemplo, existem adolescentes, meninas, que menstruam com 12 anos, outras menstruam com 16, outras menstruam com 20. São diferentes, organismos diferentes. Existem mulheres que têm uma menopausa precoce. Existem mulheres que têm menopausa com 30 anos. Existem mulheres que têm menopausa com 60 anos. Por quê? Porque somos diferentes. Organismos diferentes. A maneira de cada pessoa, o organismo de cada pessoa é diferente. Existem pessoas que têm falta de hormônios. E nem todo hormônio é sexual. Existem muitos tipos de hormônio. Os hormônios geralmente são conhecidos como hormônios da felicidade, que eles são responsáveis pelo prazer que sentimos, não só no sexo, na academia, quando nós comemos algo que nós gostamos. Em momentos de prazer, esses hormônios, eles são liberados. Quando você vai para um parque de diversão e você sente ali uma adrenalina, o que é adrenalina? É um hormônio. Ou seja, existem picos da nossa vida que os hormônios estão a 1000. Isso também tem a ver com a idade. Não tem aquela fase da nossa vida entre os 20 e 30 anos, que é aquela fase que os nossos hormônios estão ali, a líbido está ali pronta para se relacionar sexualmente. E Deus projetou isso, Deus criou isso. E onde nós vemos isso? Nos animais. Os animais, eles não sabem o tempo certo de cruzar, de se relacionar.
por instinto. Como que o machinho sabe? Como que os machos, eu digo isso no mundo animal, como que os machinhos sabem que uma fêmea ela está no cio? Por quê? Porque de alguma maneira ela libera algum cheiro e isso atrai o sexo masculino. E o que forma esse cheiro? Os hormônios. Ou seja, o corpinho daquele ser, os hormônios dentro dela estão trabalhando para praticar o ato sexual. E quem criou tudo isso? Quem projetou tudo isso? Deus. Então sexo não é pecado. Nunca foi e nunca vai ser. Só que é algo sagrado, é algo bendito. Existe a maneira certa de começar a se relacionar sexualmente. Então, quando Paulo, ele disse aos abrasados que se casem, ele teve uma empatia linda. Paulo era um homem muito sábio. Ele era um homem que realmente se colocava ali como servo de todos e buscava entender, ele buscava compreender que existiam pessoas diferentes. Tanto é que uma das frases mais conhecidas de Paulo é: eu me faço de gentil para o gentil, eu me faço de judeu para os judeus. Eu entendo os abrasados, eu sei que os abrasados existem, eu não sou abrasado. Porque Paulo, ele não se referia como uma pessoa abrasada. Ele dizia aos abrasados. Ele não disse nós abrasados. Ele disse aos abrasados que se casem. Mas Paulo não era um homem abrasado. Porque se ele fosse, ele com certeza se identificaria e buscaria aconselhar os abrasados como carta viva. Ele diria: gente, eu sou abrasado também, mas é possível eu viver em castidade total. Então sigam o meu exemplo, eu aconselho vocês, abrasados, não se casem. Mas em nenhum momento Paulo disse isso. Paulo deixou claro a divisão que ele colocou ali em relação a pessoas diferentes. Aos abrasados que se casem, aos não abrasados, vocês podem viver sem se casar e é só um conselho. Então a gente tem que analisar, refletir, buscar entender o que a Bíblia quer nos dizer. Sabe, existem pessoas que pegam um versículo ali, aos abrasados que se casem, aí pega a classe de pessoas abrasadas e começa a menosprezar as pessoas abrasadas como se fossem inferiores, como se fossem filhas do diabo, como se fossem mais pecadores. Por quê? Porque não conseguem conter os desejos sexuais. Você não é inferior a ninguém por ser abrasado. Você não é pior que ninguém por ter desejos sexuais. Mas, se você está solteiro até agora, na palavra do Senhor diz: Deus só permite aquilo que suportamos. Então Deus está no comando da tua e da minha vida. Ele sabe o que a gente aguenta. Se você está solteiro até agora e se você ainda não se casou, é porque Deus sabe que você aguenta. Então, mesmo abrasada, dá para viver em castidade até se casar, porque eu, Daniele, vivo isso. Eu sou uma mulher abrasada, eu sou uma mulher que gosto de sexo e não nego, mas eu me guardei, mesmo com desejos. Eu resisto às tentações, eu me policio, eu jejuo, eu oro, eu busco matar a minha carne, eu busco de Deus a força que eu preciso para suportar durante a espera. Mas eu não tomei a decisão de que serei solteira para o resto da minha vida. Eu sim, Daniele, quero me casar. E sim, para ter uma família, para ter filhos, mas também para me relacionar sexualmente com o meu marido. Por que não? É um direito meu. Eu tenho todo o direito de ser feliz. Eu tenho todo o direito de desejar transar. Eu tenho todo o direito de querer fazer sexo com o meu marido. E isso faz de mim uma pecadora? Isso faz de mim uma prostituta? Isso faz de mim uma mulher vulgar por gostar de sexo e esperar o homem certo para isso? Não, eu sou sincera, eu sou transparente. Porque o que Deus abomina são pessoas que vivem de aparência.
São pessoas que colocam um saião no pé, um coquinho na cabeça, não usa maquiagem, fala que vive em santidade, prega castidade, impõe esse jugo pesado sobre as pessoas, só que por dentro tá queimando de desejo. Por dentro não pode ver um homem na rua que já se abrasa inteiro. Tá querendo enganar quem? A Deus você não engana. Deus se agrada de pessoas sinceras. Deus se agrada de pessoas transparentes, de pessoas bem resolvidas. E eu, Daniele, sou bem resolvida naquilo que eu quero. Eu, Daniele, gosto de sexo. Eu espero meu marido para ser feliz na cama com ele também. Porém, eu busco me policiar, vigiar, e eu vivo em castidade sim, até o meu casamento, para a glória de Deus. Amém? Ou seja, é possível aos abrasados esperarem. Espera. Amém? Porque vai valer a pena a tua espera, você pode ter certeza disso. Agora vamos focar nos abrasados e como uma pessoa abrasada consegue esperar. Como uma pessoa abrasada conseguiria esperar em Deus sem cair. Por quê? Porque pessoas abrasadas têm uma forte tendência em procurar filmes pornográficos, são mais inclinadas à masturbação. Os desejos do corpo de maneira natural gritam, os desejos hormonais aparecem, principalmente uma mulher, por exemplo, uma mulher antes de menstruar, o corpo dela, o útero dela, o organismo dela está se preparando para receber um feto, para receber ali uma gestação. Então, naturalmente, a mulher ela fica mais sensível à sexualidade, ela está mais aflorada. E ela tem culpa disso? Naturalmente, eu não sei o que acontece, mas se você observar, mulheres, isso que eu estou falando é verdade. Um pouco antes da sua menstruação chegar, você percebe que você fica mais bonita? Você não percebe que os seus seios aumentam? A tua pele ela fica mais viçosa, você fica mais atraente, até na rua, quando você anda, você percebe que você atrai mais olhares masculinos. Por quê? Porque Deus fez isso no corpo feminino. É natural, e isso é muito bonito. Foi Deus que fez isso, essa atração entre um homem e uma mulher é tão natural. Muitas vezes a mulher nem percebe. Muitas vezes a mulher tá ali com uma roupinha simplesinha, mas ela tá naquele tempo que ela está se preparando para receber um feto. Então, naturalmente, o corpo da mulher, ele exala a sexualidade. É algo natural, às vezes a mulher nem percebe, mas ela fica naturalmente mais atraente. Isso é coisa de Deus, Deus fez isso. Se isso acontece, o mesmo Deus que projetou os animais é o mesmo Deus que projetou os seres humanos. Então, é lindo essa relação, essa atração que Deus faz entre um homem e uma mulher, que a mulher, quando ela está ali para menstruar, sabe, ela fica naturalmente mais atraente na sexualidade. Isso é perceptível. Do mesmo jeito que ela também fica mais sensível, mais chorona. Ela fica sensível em tudo, até mesmo na sexualidade. E é um momento delicado. É um momento delicado. Por quê? Porque ela vai buscar se preencher nessa fase da vida dela. Ou ela fica com muita raiva, ou ela fica muito chorona, ou ela quer muito sexo. Entendeu? Então, é uma fase delicada e Deus, ele entende. Deus, ele nos conhece, ele nos projetou. Então, Deus entende todos esses momentos que os seres humanos passam. Sabe, nem toda hora a gente vai conseguir estar lá forte, em mega santidade. E sabe, cara, não, porque eu sou santo, não, a tentação vai vir também. O diabo, ele se aproveita desses momentos de sensibilidade, de fraqueza. E ele vem oferecer as bandejas. E aí onde nós buscamos, infelizmente, as fontes erradas. Porque Deus, ele é Deus de escape. Na palavra do Senhor diz que Deus, ele disse, na palavra do Senhor está escrito que Deus só permite aquilo que suportamos. Por quê? Porque ele traz o escape. Quando ele vê que a gente não está aguentando, ele traz o escape. Deus, ele traz ali um escape. A Bíblia nos diz isso. Só que quando Deus, ele traz o escape, Satanás vem com uma bandeja.
E nesse momento que a gente está tão fraco, tão sensível, que a gente precisa de algo para nos preencher, nós temos que recorrer a fontes. Por quê? Porque o ser humano, ele é movido a alimento, seja físico, seja espiritual, seja emocional. Nós somos seres humanos, estamos vivendo em constante movimento. Nós não somos robôs, que aperta o botão, desliga, aperta o botão, liga. Não, é vida, a vida ela está em movimento. Nós temos humor, bom humor, mau humor, ficamos chorões, ficamos sensíveis, ficamos bravos, ficamos fortes, ficamos fracos. Seres humanos. É necessário ter sabedoria, conhecimento e informação neste momento, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E existem as fontes corretas, as fontes saudáveis de saciar esses momentos de fraqueza. E infelizmente pessoas buscam e mergulham esses momentos de fraqueza na pornografia, na masturbação. Pode até saciar por um momento, mas aí vem o peso do mundo espiritual, que vem o quê? A pessoa se sente suja, se sente pesada. Isso eu digo para quem é espiritual. A pessoa sente o peso da acusação, principalmente as pessoas que já conhecem a palavra. Isso abre brechas no mundo espiritual para demônios entrarem e destruírem a vida dessa pessoa dia após dia. O pecado ele é crescente, um abismo puxa o outro abismo. Ou seja, tudo começa ali com uma bandejinha. Mas na palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, no final de tudo isso é morte para a tua vida. Seja morte espiritual ou até mesmo morte física. Então Deus, ele coloca diante de nós também uma segunda opção, uma segunda bandeja, uma bandeja bendita, uma fonte saudável para a tua vida, que além de te aliviar, vai te saciar e vai te manter ali satisfeito durante a espera. Existem muitas fontes, existem pessoas, por exemplo, que o problema é hormonal. Então essa pessoa ela tem que procurar um médico, um ginecologista, para entender se os hormônios estão bem regulados. Existem pessoas que precisam tomar remédio para os hormônios ficarem mais regulados. Existem pessoas que não têm muitos hormônios, que os hormônios têm defeitos na fabricação. Eu não sei explicar direito, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Existem pessoas que têm falta de hormônios específicos, você sabia? Que existem pessoas que têm carência de alguns hormônios específicos. Existem pessoas que não geram alguns tipos de hormônios e para isso elas precisam tomar remédios. Agora existem pessoas que têm muitos hormônios e precisam tomar um remedinho também para equilibrar, para regular, para diminuir os hormônios. Então, gente, nem tudo é espiritual. E existem outras fontes também, pessoas que querem, pessoas que estão esperando em Deus e são abrasadas. Você pode encontrar outras fontes de prazer. Entre em uma academia. De alguma maneira vai liberar os prazeres, os hormônios da felicidade, vai ser liberado e você vai ficar saciado. Você não está transando, não está fazendo sexo durante a espera, mas você não precisa viver engaiolado, sofrendo com os desejos, acorrentado. Você pode liberar esses desejos, você pode liberar esses hormônios através de outras fontes. Faz uma dança, procura fazer uma dança, procura fazer um esporte, procura fazer uma academia. Sabe, vai se divertir, vai para um parque de diversão, vai passear, vai para a praia, vai andar de cavalo, vai se divertir. Porque a diversão, a alegria, ela libera esses hormônios e você fica naturalmente saciado durante a espera. Entendeu? Então tudo é questão de sabedoria. Tudo é questão de você analisar a si mesmo. E não se compare com outras pessoas. Você conhece o seu limite, você conhece aquilo que você suporta. Nunca se sinta melhor ou inferior a ninguém por ser abrasado ou por não ser abrasado. Depois do casamento, seja feliz.
Depois do casamento, seja feliz. Deus criou o sexo para o prazer do casal. E se você analisar o próprio livro de Cantares, se você ler e reler o livro de Cantares, você vai entender que o livro de Cantares ele é um livro também erótico, que fala ali até mesmo de um amor entre um homem e uma mulher de uma maneira ali erótica, de uma maneira sexual, na cama. Então a Bíblia também fala de sexo, de uma maneira até mesmo muito clara, até mesmo detalhada, ok? É de uma maneira poética, mas não deixa de ser um livro erótico, não deixa. Ora, muitas pessoas me perguntam, Dani, o que eu posso fazer no sexo com o meu marido? O que eu posso fazer na cama com o meu marido? Gente, eu, Daniele, eu vim da prostituição, então tudo que eu fazia no mundo, pra mim era imoral. Eu, Daniele, nunca tive um relacionamento santo ainda. Eu nunca namorei um cristão ainda. Então, quando eu me casar, para mim vai ser tudo novo, vai ser tudo diferente. Então, eu creio que vai ser diferente, vai ter um clima diferente, vai ter uma atmosfera diferente, porque eu vou estar me casando debaixo da bênção de Deus. E antes, eu fazia sexo debaixo de maldição. Então, eu, Daniele, não posso pregar para vocês o que eu ainda não vivi, o que eu ainda não experimentei, o que eu ainda não conheci. Então, existem algumas coisas que eu não vou poder aconselhar ou responder vocês. O que eu aconselho é, peça para que o Espírito Santo te mostre. Porque na palavra do Senhor diz, o Espírito Santo de Deus lhes mostrará todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus é aquele que convence, nunca é por força, sempre é pelo Espírito Santo de Deus. Porque pela vontade do Espírito Santo de Deus é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos de Deus são de paz. Ou seja, tudo que você fizer na cama com o teu cônjuge, com o teu marido, com a tua mulher, você não tem que dar satisfação para outras pessoas. É algo íntimo, é tua intimidade. É entre quatro paredes, é você, o teu companheiro e Deus e mais ninguém. Você não tem que ficar falando para outras pessoas o que você faz na cama com o teu marido e vice-versa. Você não tem que ficar expondo para suas pessoas aquilo que você faz entre quatro paredes. O próprio Espírito Santo vai te mostrar o que você pode ou não fazer. Você não deve buscar conselho do teu pastor ou de um profeta, porque muitas vezes ele pode te aconselhar aquilo que o Espírito Santo te liberou. E você se coloca debaixo de um jugo pesado de homens e deixa de ser feliz e perde as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes porque eu, Daniele, eu sou movida pelo Espírito Santo de Deus. Eu só faço aquilo que o Espírito Santo de Deus me deixa fazer. Em tudo na minha vida, em maquiagem, em roupas, em lugares que eu frequento, naquilo que eu vou falar. Em tudo eu peço para o Espírito Santo de Deus me convencer. E se não é da vontade de Deus, ele vai me incomodar e eu não vou sentir paz. É dessa maneira que eu vivo. Então eu, Daniele, quando eu me casar e no ato sexual, se eu fizer algo que não agrada a Deus, ele vai me mostrar na hora. Na hora eu vou ficar incomodada. Na hora eu vou entender que não é para continuar. E eu vou parar. E eu vou conversar com meu marido. E eu tenho certeza que Deus vai mostrar para os dois. Deus não vai mostrar só para uma pessoa. Por quê? Porque quando o casal ele se casa, eles se tornam um só. Então, no ato sexual, a mesma revelação vai vir para os dois. Os dois vão ficar incomodados de não fazer tal coisa. E se eles não ficarem incomodados, se eles sentirem paz, prossiga e seja feliz em tudo. Até que Deus te diga o contrário. Não através de profetas, não através de pastores. Assuntos desse nível é entre o casal. E o próprio Deus vai mostrar pro casal o que é ou o que não é da vontade dele. Eu digo isso para casais cristãos. Amém? Casais que realmente vivem debaixo da obediência, debaixo da palavra de Deus, debaixo da vontade de Deus. Casais que se casaram debaixo da bênção, que buscam agradar a Deus, você pode ter certeza que não ficarão perdidos, não ficarão confusos, não ficarão enganados.
eles saberão o limite, porque o próprio Deus vai mostrar até onde eles podem e até onde eles não podem ir. E eu, Daniele, sei que será assim na minha vida também, como tudo já é, e eu creio que na minha vida sexual não será diferente. Amém? Então eu, Daniele, eu não vou aconselhar vocês o que pode ou o que não pode na cama. Claro, depois que eu me casar, depois que eu tiver o meu relacionamento com o meu marido, se Deus permitir, eu faço vídeos e se houve alguma coisa na cama que Deus não deixou eu fazer, aí sim eu posso gravar um vídeo com a minha experiência, com aquilo que eu vivi e posso compartilhar com vocês para a glória de Deus. Amém? Só que eu não posso falar para vocês aquilo que eu não vivi ainda. Eu não posso impor um achismo sobre a vida de vocês. Amém? Uma doutrina da minha cabeça, algo que vem daquilo que eu acho, não daquilo que realmente é da vontade de Deus. Amém? Até mesmo na cama eu creio que Deus ele é particular para um casal e para outro casal. Até no sexo as pessoas são diferentes. Entendeu? Sexo não é tudo igual. Existem casais que gostam muito de uma coisa e existem casais que gostam muito de outra coisa. Para você ter uma ideia que até no sexo as pessoas são diferentes, existem mulheres que gostam de homens com o seu órgão genital pequeno. Existem. E existem mulheres que gostam de homens com órgãos genitais grandes. As pessoas são diferentes. E aí, realidade? Ai, Dani, o que você está falando é muito pesado. Meu filho, se eu não falar aqui para a igreja, se eu não pregar aqui sobre esses assuntos sem tabu, de uma maneira real para a igreja, vocês vão buscar em outras fontes. Tá querendo enganar quem? É melhor ouvir de uma serva de Deus de uma maneira à luz da palavra, de uma maneira real sobre esse assunto, do que buscar em outras fontes. Fontes que não vivem debaixo da palavra de Deus, fontes que não conhecem a vontade de Deus. Entendeu? Então eu não posso deixar de falar para vocês esses assuntos de adultos, e eu não vejo problema nenhum em falar disso. Sexo é uma bênção. Então eu, Daniele, eu acredito no equilíbrio. Existem pessoas que impõem, existem algumas igrejas, sim, Daniele, eu conheci igrejas aqui no Brasil que impõem uma doutrina tão pesada sobre o casal, sobre o sexo, que existem igrejas que a mulher, ela não pode se depilar em nada, na perna, nem na sua parte íntima, nem na axila. Ela, além de ficar toda peluda, ela não pode fazer as unhas e, para piorar, ela tem que usar uma nágua. Sabe o que é uma nágua? É aquela lingerie bege que aquelas mulheres de antigamente usavam, sabe? Existem igrejas que impõem essa religiosidade, essa doutrina tão pesada sobre o casal, que a mulher ela só pode reproduzir. Ela não pode fazer nada, ela não pode nem tocar no marido dela. Ela só tem que deitar na cama com uma anágua. O marido não pode ver o corpo da própria mulher, porque é pecado. E o marido só tem que reproduzir, somente reproduzir com a mulher. Doutrinas de igrejas. Olha a escravidão, olha o sofrimento. Olha o sofrimento. E também existem, no caso de libertinagem, que também já não é de Deus. Por exemplo, existem pessoas que precisam de libertação mesmo. Eu, Daniele, conheci também casos de homens que eram tão abrasados que eles não conseguiam ficar sem se masturbar, ou seja, é um vício. É um vício muito grande que Satanás já entrou e já tornou aquela pessoa escrava daquele vício. E existem homens que eles se masturbam até sangrar. Ou seja, eles estão tão viciados que eles não sentem mais prazer, eles começam a sofrer com aquela escravidão. São como usuários de drogas, que querem se libertar, mas já estão viciados e não conseguem. E muitas vezes usam drogas chorando. Por quê? Porque se tornaram escravos. Então no sexo também existe isso. Nessa parte da imoralidade sexual. Eu, Daniele, de onde eu vim, como eu vim da prostituição, eu já vi muitas histórias de muito sofrimento.
E a libertinagem, ela traz consequências também. E no caso desses homens que se masturbam até sangrar, eles sofrem. É muito sofrimento. Muitas vezes eles não querem se masturbar, eles se masturbam por quê? Porque já estão viciados. E eles pedem ajuda, eles pedem socorro. E existe tratamento para isso, viu? Existe tratamento para isso. Espiritual e também médico, e também profissional, e também na área física. Porque nesse nível é necessário um acompanhamento médico, até mesmo psicológico. Existe, gente, realidade. Entendeu? E eu, Daniele, já vi tanta coisa. O que a libertinagem pode fazer? Quando eu era garota de programa, eu conheci muitas mulheres. E eu conheci atrizes pornô também. E uma das meninas que era atriz pornô dividiu o quarto comigo. E ela me convidou para ser atriz pornô e eu não aceitei. Graças a Deus que eu não aceitei. E o que essa mulher como atriz pornô era submetida a fazer, eu, Daniele, tinha até dó. Por quê? Porque ela teve que enfiar uma lata de Coca-Cola no seu órgão excretor. Sim, na parte de trás. E você sabe o que aconteceu com essa moça? De tanto que ela teve que ser submetida a esse processo de filmagem, essas coisas macabras, essas coisas aí diferentes, sabe, essas fantasias aí do mundo pornográfico que só destrói a vida dessa pessoa. Gente, essa menina, ela tinha que usar fralda. Ela tinha a minha idade, dividia o mesmo quarto que eu, ela se prostituía também, só que no dia a dia, ela usava fralda. Olha o que Satanás faz na vida de uma pessoa. Sabe por quê? Porque ela não tinha mais prega. É sério, gente, realidade. Mas eu tô falando realidade para vocês. Pessoas que têm empatia de ver o que Satanás pode fazer na vida de uma pessoa. Acabou com a vida da menina. E como que eu descobri que ela usava fralda? Porque teve um dia que a gente foi tomar suco de manhã, suco de laranja com Yakult. E eu falei pra ela, você quer tomar um suco? Ela falou, não, eu não posso tomar esse tipo de suco. Aí eu falei pra ela, por quê? Ela falou, porque hoje eu tô sem fralda. Aí eu, você usa fralda? Aí ela, porque eu não tenho mais prega, não. Se eu bebo qualquer coisa, desce direto. E eu falei, eu não acredito. Ela falou, eu falei, mas por quê? Aí ela me contou da lata de Coca-Cola e que tinham que enfiar nela várias coisas grandes e isso acabou trazendo uma consequência ali na vida dela, tipo, que não tem mais volta, sabe? Não sei se com cirurgia resolveria, mas no caso dela, ela não fez cirurgia, então ela vive usando fralda. Uma moça de 20 e poucos anos, bonita, usando fralda. Por quê? Porque o que ela comesse, descia direto e ela ali se sujava. Gente, é pesado, são muitas histórias assim, pesadas mesmo, sabe? O que é libertinagem, o que o sexo imoral pode fazer na vida de uma pessoa, sabe? Nem tudo é prazeroso, nem tudo é alegria, nem tudo são flores, não. Existe um lado sombrio. Na verdade, tudo que é imoral já carrega a malignidade, tudo que é imoral, tudo que não faz parte da vontade de Deus, carrega o peso do pecado que tem o salário que é a morte. Então, o que vem do diabo é destruição, é vergonha, é humilhação. Então, eu vi, quando eu olhei para essa mulher hoje, lembrando dessa história, ali era uma escrava de Satanás que estava completamente destruída, humilhada, humilhadíssima. E é isso que Deus tem para a nossa vida? Não é isso. Deus não tem sofrimento para a nossa vida. Na palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer nem mesmo na morte de um ímpio. Deus é Deus de vida, Ele é Deus de alegria. Amém? Deus, Ele tem coisas boas para nós. Amém? Então, tudo é questão de equilíbrio. Existe um equilíbrio também até mesmo no sexo. E é claro, Deus, o Espírito Santo de Deus, é aquele que vai te mostrar todas as coisas. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês. Que Deus os abençoe.